Fala pessoal, eu sou Luciano RM do canal O Outro Lado. Já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Já ouviu falar do lobisomem? Então vamos falar um pouco dessa lenda depois da vinheta. Bora pro vídeo. A lenda do lobisomem. O lobisomem é um homem amaldiçoado com a condição de se transformar em um ser violento, que é metade homem e metade lobo, todas as noites de lua cheia. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e está presente também no folclore brasileiro. De acordo com a lenda, que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem, metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. O lobisomem é um ser mítico que faz parte do folclore de vários países. A versão mais conhecida dessa lenda fala que o lobisomem é um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, isto é, a ação de transformar-se em um lobo. A transformação ocorre durante as noites de lua cheia. Alguns dizem que o poder de se transformar em lobo não foi resultado de uma maldição, mas de um pacto com o diabo. Aquele que se transforma em lobisomem parte à procura de pessoas para matar e, depois que a lua cheia desaparece, ele se transforma em homem novamente. A lenda fala que só tem uma forma de parar o lobisomem, uma bala de prata no coração. Outras pessoas acreditam que qualquer objeto cortante, desde que feito de prata, pode matá-lo, mas a versão mais conhecida da lenda diz que apenas uma bala de prata no coração pode pará-lo. A maldição do lobisomem pode ser transferida de pai para filho e aqueles que forem mordidos pelo lobisomem também se transformarão tempos depois. O lobisomem é conhecido por ter o corpo peludo, enorme força física, olhos vermelhos e longas garras. Origem do lobisomem poucos sabem, mas o lobisomem é originário da Grécia, pois a lenda surgiu no período da Grécia Antiga. Os gregos contavam que o lobisomem era um antigo rei, chamado Licaon, que tinha sido punido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. Licaon era o rei de uma região da Grécia conhecida como Arcádia. Os gregos contavam que Licaon era um rei cruel que assassinava a todos os visitantes que se hospedavam em sua casa. Zeus, disfarçado de viajante, foi ao palácio de Licaon verificar se isso era verdade e, durante o jantar, Zeus percebeu que Licaon tentou servir-lhe carne humana. Zeus ficou furioso e, então, destruiu o palácio de Licaon, amaldiçoou e transformou o rei em lobo. O ato de transformar-se em lobo, licantropia, acabou sendo chamado assim por conta da maldição de Licaon. A palavra é, portanto, originária do idioma grego. A influência da lenda grega acabou sendo transferida para Roma antiga em algum momento da antiguidade. O lobisomem era conhecido na Grécia como licantropo e, em Roma, ficou conhecido como versipélio, embora esse nome fosse usado para o homem que era capaz de transformar-se em qualquer animal. Apesar dessa lenda ter surgido na Grécia, o estudioso de folclore Luís da Câmara Cascudo fala que existiam gregos que acreditavam que os lobisomens eram originários da região da Romênia por meio dos romanos. A lenda do lobisomem espalhou-se pelo continente europeu. Os romanos conquistaram um vasto território naquele continente. Essa lenda, por sua vez, acabou modificando-se à medida que o cristianismo foi ganhando força na Europa. De maldição de Zeus, o lobisomem tornou-se uma punição para aqueles que cometiam pecados. Na Irlanda medieval, acreditava-se que o lobisomem era uma punição de Deus àqueles que tinham zombado de São Patrício enquanto realizava suas pregações na região. Com a expansão da lenda, o antigo licantropo dos gregos começou a ser chamado de outras formas. Era chamado pelos germanos de Werwolf, era chamado pelos nórdicos de Aram, era chamado pelos franceses de loup-garou, era chamado pelos portugueses de várias formas, como lobisomem e lobo-homem. A lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses e, por isso, é importante termos uma noção de como é essa lenda em Portugal. Os portugueses possuem diferentes versões para explicar a origem do lobisomem. Em uma versão, acredita-se que o lobisomem seja um homem pálido, alto e magro. Em outra versão, os portugueses falam que o lobisomem é o primeiro filho homem nascido de um casal que teve 7 filhas.
Nesse caso, o homem se transformaria em lobisomem em uma terça ou sexta quando tivesse a idade de 13 anos, desde que passasse por um cruzamento no qual um jumento rolou no chão. A transformação aconteceria todas as terças ou sextas, e o lobisomem sairia de meia-noite até às 2 horas passando por cemitérios, amedrontando vilas, apagando as luzes, etc. Quem ferir o lobisomem consegue colocar fim à maldição, mas se ficar sujo com o sangue do lobisomem, herdará a maldição. Uma informação importante que muitos desconhecem é que os portugueses acreditavam na existência de lobisomens do sexo feminino. Esse traço o folclore brasileiro não herdou. No interior do Brasil era, e ainda é, cheio de histórias que falam sobre a existência do lobisomem. Essa lenda, trazida pelos portugueses, tornou-se extremamente popular e, por causa de sua difusão pelo território brasileiro, assumiu características diferentes de acordo com cada região do país. A transformação do homem no lobisomem acontece nas noites de lua cheia. Em algumas regiões do Brasil, a crença de que o lobisomem era o primeiro filho homem de um casal que teve 7 filhas permaneceu. Além disso, no sul e no norte do país, existem diferentes crenças a respeito do surgimento do lobisomem. No norte, acredita-se muito que o lobisomem é um homem anêmico que, quando se transforma em lobisomem, vai atrás de vítimas para beber o sangue dela e suprir a carência de vitaminas de seu próprio organismo. Já no sul do Brasil, acredita-se que o lobisomem é resultado de uma relação afetiva considerada impura. Os sertanejos do interior paulista acreditavam que o lobisomem invadia as vilas e fazendas para comer as crianças. Outros acreditavam que o alvo era apenas as crianças não batizadas, o que fazia os pais batizarem suas crianças rapidamente depois que elas nasciam. A solução para lidar com o lobisomem era encontrada na fé. Alguns acreditam que o lobisomem poderia ser curado por meio de um ferimento grave, mas, em geral, a cultura popular fala que a forma de parar o lobisomem é utilizar uma bala banhada em cera de vela do altar de uma igreja que tivesse celebrado 3 missas do galo. Então, pessoal, essa é a lenda do lobisomem, lembrando que muitas pessoas afirmam ter visto esse ser amaldiçoado. Acreditando ou não, é uma história muito interessante. Se gostou, dê aquele like e se inscreva no canal.